Se não houvesse educadores, todas as almas permaneceriam selvagens. E se não fosse o mestre, as crianças seriam criaturas ignorantes. E por essa razão que nesse novo ciclo, a educação e a instrução estão inscritas no livro de Deus como obrigatória e não voluntária. Isso é, ao pai e à mãe impõe-se como um dever enviar todos os esforços na instrução da filha e do filho, nutri-los do seio do conhecimento e criá-los no regaço das ciências e das artes. Se negligenciarem esse assunto, serão tidos como responsáveis e dignos de reprovação na presença do Austro Senhor Abdu'l-Bahá. Quando as crianças estão prontas para deitar, que as mães leiam ou cantem as odes de abençoada beleza, para que desde os seus primeiros anos sejam educadas por esses versos de guia. Ó tu, servo de Deus, havês inquirido quanto à educação das crianças. Aquelas crianças abrigadas pela árvore abençoada vieram a este mundo, aqueles que são criados na fé e se nutrir no seio da graça, essas devem desde o início receber educação espiritual diretamente de suas mães. Isto é, a mãe deve continuamente lembrar-se de Deus e dele fazer menção e falar da sua grandeza e instilar nas crianças o temor a Deus e criar as crianças com gentileza, seguindo a senda da ternura e com extrema limpeza. Desse modo, desde o princípio da vida, cada criança será revigorada pelos gentis brisas do amor de Deus e vibrará de alegria com a doce fragrância de dia celestial. Nisto encontra-se o princípio de processo, é a base essencial de tudo o resto. E quando a criança atingir a idade em que pode fazer distinções, que seja colocada numa escola Bahá, na qual inicialmente são recitados textos sagrados e ensinados conceitos religiosos. Nessa escola, a criança deve aprender a ler e escrever, assim como algumas bases das vários ramos do conhecimento que possam ser assimiladas pelas crianças. Para ser específica, primeiramente o professor deve pôr um caneta na mão da criança, organizar as crianças em grupo e ensinar cada grupo de acordo com a sua capacidade. Quando as crianças estiveram sentadas, segurando seus canetas, cada uma com uma papel na sua frente, o professor deve escrever com giz no quadro negro e fazer como que as crianças copiem. Por exemplo, o professor escreve uma alef e diz, isto é uma alef. As crianças copiam e repetem, isso é um A. E assim sucessivamente, até o fim do alfabeto. Logo que conheçam bem as letras, que o professor faça a combinação com eles. Quando as crianças o seguem, escrevendo as combinações em seus papéis, até por este método venham a familiarizar-se
com todas as letras isoladamente e combinadas em palavras, que o professor prossegue escrevendo frases enquanto as crianças copiam e que ele escreveu, cada um na sua própria folha de papel, que ele então explica o significado de frase para as crianças. E quando estiveram dominando a língua persa, que o professor primeiro traduza palavras isoladas e perguntas aos estudantes o significado dessas palavras. Se um aluno foi capaz de compreender um pouco e de traduzir a palavra, o professor deve elogiá-lo. Se todos os alunos fossem incapazes de o fazer, o professor escreverá por baixo da palavra em questão a sua tradução na língua estrangeira. Por exemplo, que ele escreve a palavra samã em árabe, seu em português, e pergunta: como dizem isso em persa? Se uma criança responder a tradução desta palavra é Osman, que o professor a elogie e encoraje. Se não soubesse responder, o próprio professor dará a tradução e a escreverá para que as crianças copiem. Mais tarde, o professor perguntará: como se diz isso em russo, ou francês, ou turco? Se souberem responder, excelente. Do contrário, que o professor diga em russo ou francês a tradução e assim, é assim ou assim. Escreve então a palavra no quadro e faça com que as crianças o copiem. Quando as crianças estiverem habilidades a traduzir palavras isoladas, que o professor combine as palavras em frases, escreva-as no quadro e peça às crianças para traduzirem. Se elas não conseguirem, que ele mesmo traduza a frase e escreva a tradução. Naturalmente, seria preferível que ele fizesse uso de várias línguas. Deste modo, em pouco tempo, ou seja, em 3 anos, as crianças, pelo fato de escreverem as palavras, tornarem-se completamente proficientes em diversos idiomas e estarão capacitados a traduzir passagens de uma língua para outra. Quando estiverem habilitadas nesses fundamentos, que sigam aprendendo os elementos de outros ramos do conhecimento. E uma vez que tenham completado este estudo, deixai aqueles que estão capacitados e que têm um profundo desejo de continuar estudando, matriculem-se em instituições educacionais superiores, onde estudam cursos avançados na ciência e nas artes. Nem todos, contudo, estarão capacitados para ingressar nesses estudos avançados. Essas crianças, portanto, devem ser encaminhadas para uma escola industrial, onde podem também adquirir habilidades técnicas, e uma vez que a criança se torna proficiente em tal habilidade, considerações devem ser dadas às preferências e inclinações pessoais dela. Se a criança tem inclinação para o comércio,
que escolhe o comércio. Se para a indústria, então a indústria. Se para uma educação superior, então o progresso do conhecimento. Se para qualquer outra das responsabilidades da humanidade, então isso. Que sejam enviados para aqueles campos para o qual tem inclinação, desejo e talento. Mas a base indispensável de tudo é que ele desenvolva características espirituais e as virtudes louváveis da humanidade. Esta é a consideração primária. Se uma pessoa for iletrada, mas estiver ataviada com excelência divina e animada com sopros de espírito, ele contribuirá para o bem-estar da sociedade e a sua incapacidade de ler e escrever não lhe será prejudicial. E se uma pessoa for versada nas artes e em todos os ramos do conhecimento, mas não viver uma vida religiosa e não incorporar as características de Deus, e não for dirigida por um propósito puro e se deixar absorver pela vida de carne, então ela é a personificação do mal. E nada brotará de todo o seu conhecimento e conquistas intelectuais, senão escândalo e tormento. Contudo, se um indivíduo possui características espirituais e virtudes resplandecentes, se o seu propósito na vida for espiritual e as suas inclinações dirigidas para Deus, e além disso ainda estudar outros ramos do conhecimento, teremos então luz sobre luz. E o seu ser exterior será luminoso, o seu caráter pessoal radiante, o seu coração bom, o seu pensamento elevado, a sua compreensão rápida e a sua categoria nobre. Abençoado aquele que atinge esse elevado grau. Abdu'l-Bahá. Página 62 do livro Educação Bahá'í, uma compilação. Editora Bahá'í.